Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo nesse canal, mais um vídeo da série do Enem à Medicina. É nessa série que nós estamos compartilhando com vocês um pouco das dicas que foram necessárias e fundamentais para a nossa aprovação no Enem e na Federal. Então eu queria passar com vocês agora e mostrar a vocês mais algumas dicas de que me foram necessárias para a minha aprovação. Bom pessoal, então eu queria falar hoje um pouquinho da minha metodologia de estudo, o que foi que eu tive que fazer, me organizar para meus estudos. Então eu quero contar a vocês um pequeno e rápido processo da minha trajetória com o Enem e mostrar para vocês ao longo do tempo o que eu tive que mudar. Porque para entender o meu método foi muito diferente do convencional, do comum, que é assistir alguma aula, ver algum conteúdo, fazer questão, fazer simulado. Eu tive que mudar isso um pouco da minha rotina, um pouco da minha metodologia, para que eu pudesse aumentar a minha nota. Isso porque, pessoal, desde o primeiro ano do ensino médio eu vinha fazendo o Enem, mas sempre com a mesma metodologia de estudo. Qual era? Como eu falei para vocês, assistir aula, ver o conteúdo, fazer questão, fazer o simulado, depois vai de novo, assistir aula, fazer questão. E eu tava vendo que isso não tava funcionando para mim. Essa metodologia, para mim, ela chegou num ponto em que eu estanquei na nota. Então, se você olhar a minha pontuação do segundo ano, que foi 700 pontos, até o segundo ano de cursinho, ou seja, segundo ano, terceiro ano, primeiro ano de cursinho, aumentou apenas 50 pontos em 4 Enems que eu fiz. E eu percebi, eu preciso mudar a minha metodologia de estudo, eu preciso criar uma metodologia de estudo para mim que me seja necessária, eu preciso me apropriar de uma que seja diferente do que eu venho fazendo. E esse é o ponto aqui. A primeira coisa, se você pretende fazer Enem, ter um método de estudo, você precisa se autoanalisar. Esse é o primeiro ponto e é fundamental. Antes de você olhar conteúdo, antes de você olhar questão, antes de você olhar simulado, você precisa voltar e ver o que você precisa, qual é a sua base, ver quais são suas demandas. Então você precisa de uma autoanálise. Antes de começar o estudo propriamente dito, antes de iniciar um assunto, o conteúdo, você precisa de uma autoavaliação. Isso para que você saiba o que você precisa e como você pode solucionar os seus problemas. Quando eu terminei meu segundo ano de cursinho, meu segundo ano em que assistia a aulas presenciais, em que eu assistia videoaulas, em que eu via conteúdo, em que eu fazia essa metodologia muito mais corriqueira, muito mais usual e comum que os alunos fazem, essa metodologia ela não estava aumentando minha nota. Ela foi suficiente para quê? Para montar uma base, pelo menos, de conteúdo, mas somente isso. Eu chegava nos simulados, chegava na prova do Enem, continuava errando questões, o mesmo tipo de questões. Errava questões que não eram mais por conteúdo, eu sabia o conteúdo, mas continuava errando questões. Então, pessoal, eu tinha visto que eu tinha uma base de conteúdo relativamente muito boa para o que o Enem cobrava. Então, já tinha visto todos os conteúdos, já havia feito questões. Então, a minha função mais nesse último ano de cursinho era mais aparar as arestas de alguns conteúdos que eu não tinha. E, sobretudo, o que eu devia fazer era como aplicar aquele conteúdo ao Enem. Isso aqui foi uma coisa que eu tive que alterar. Tive que alterar minha rotina de estudo, tive que alterar minha metodologia de estudo, porque enquanto nos outros anos eu via o conteúdo, fazia questões, fazia simulado, fazia resumo depois de ler a teoria, não estava dando mais certo. Então o que foi que eu fiz? Eu precisava analisar isso e precisava saber como aquele conteúdo estava caindo e por que eu estava errando, olha só, e por que eu ainda estava errando questões daquele conteúdo. Mesmo sabendo dele, mesmo sabendo a teoria, inúmeros resumos, inúmeros mapas mentais, alguma coisa estava errada nesse método de estudo, alguma coisa não batia para mim. Eu já tinha o conteúdo, já fazia questão, muitas questões, já fazia os simulados e ainda continuava com acertos de 32 pontos para baixo em cada matéria. E eu precisava aumentar isso. Então, primeiro ponto, a autoanálise. Eu precisei ver em cada ponto que eu precisava. E você também precisa fazer isso, se autoanalise. Será que esse conteúdo eu já tenho? Mas por que eu estou errando questão nos simulados? Depois dessa autoanálise eu percebi que meu tempo estava sendo muito exaurido, estava sendo muito detonado pelas aulas que eu vinha assistindo. A aula é muito bom, você consegue revisar o conteúdo, mas no meu caso estava tirando muito meu tempo, eu não estava conseguindo priorizar o que eu estava precisando, que já não era mais conteúdo. A aula no máximo ela pode te mostrar alguns conteúdos e algumas dicas, mas ela não pode fazer com que aquele conteúdo entre na sua mente, isso é impossível. É preciso você começar a andar com suas próprias pernas. Então, nessa metodologia, eu começava, em vez de assistir aula, ia primeiro para o conteúdo. Nesse conteúdo eu apenas revisava, já ia direto para as questões. E nas questões vinha um grande segredo dessa minha metodologia. A cada questão que eu fazia, eu tirava algum ensinamento da questão. Então, quando eu fazia uma lista, por exemplo, de 30 questões, eu sabia que do tópico do conteúdo que caía mais questões, por exemplo, 15 questões, eu sabia que aquele tópico ali era o mais recorrente na prova do Enem. Então, perceba que essa metodologia ela fica intercalando entre conteúdo e questões. Ela não tem uma sintonia
predefinida: conteúdo, questões, simulado, prova, enfim. Ela é variável porque é o processo de arestas, de afinar as arestas. Esse movimento que eu fazia era para me conhecer e saber, poxa, eu sei do conteúdo, mas ele coloca os tópicos frios lá, por exemplo, conteúdo de citoplasma, ele coloca lá os tópicos de citoesqueleto, mitocôndria, retículo endoplasmático rugoso, complexo de Golgi, e isso aqui tá lá, mas quando você chega nas questões, de 20 questões que você faz, 10 são de mitocôndrias, 5 de complexo de Golgi, 3 de retículo endoplasmático, então você consegue ver uma predominância de questões, e você consegue saber e direcionar o seu conteúdo. Então, pessoal, não fica uma coisa tão pesada do que você fazer todo o conteúdo, ler toda a teoria, ler e reler. É um processo de análise. Então, esse método eu poderia resumir para vocês, é um método de autoanálise. Você não vai analisar mais o conteúdo somente, você analisar você mesmo. E você, quando erra uma questão, não volta para o assunto completo. Você descobre por que errou aquela questão. E se de fato foi um conteúdo que você errou, você volta para aquele tópico específico do conteúdo. Você tem uma autonomia maior porque você está se conhecendo quanto ao conteúdo. Em cada conteúdo você faz isso, em cada projeto você faz isso. Depois que faz esse movimento de conteúdo, questões, eu não acabava o conteúdo. Então eu via a teoria e fazia algumas questões, primeiro ponto. Depois disso, eu analisava essas questões, tirava lições dela, tanto lições do assunto como as lições que eu aprendi com aquelas questões. Depois, em outro momento, e aí tem que ter muita organização, eu voltava para terminar aquele assunto, as questões dele. E isso por quê? Porque você começa a fixar mais o conteúdo. O grande problema das metodologias mais simples que nós adotamos, que eu adotei e não passei, foi de fato olhar a teoria apenas uma vez, fazer questões, aquela bateria de questões apenas uma vez e esquecer o conteúdo. Isso não dá certo em muitos casos, porque você acaba esquecendo, e são muitos conteúdos cobrados pela prova do Enem. E ainda mais um curso como o de medicina exige muito que você alcance uma nota alta na prova. Então você precisa ter estratégias até de estudo para isso. Então foi isso que eu fui criando, quebrando a cara e encontrando junto com meus amigos como a gente poderia se reerguer nesse sentido de olhar para o conteúdo não daquela forma mecânica, seguindo o curso do livro, seguindo o curso dos módulos, mas seguindo um curso da minha necessidade. Então esse método é um método de necessidade, autoavaliação, autoanálise da necessidade do aluno. Por isso que ele é muito pessoal. Pode ser que o seu problema com o Enem pode ser que seja o conteúdo, mas também pode ser que não seja, como era o meu caso. E onde é que está o problema? É que quando você acha que não é mais conteúdo, você fica colocando conteúdo, não resolve seu problema, continua errando as questões e não sabe o que está acontecendo. Paga mais cursinhos online, paga mais aulas, você entra numa sala de aula, assiste mais aula, continua errando questão e não sabe onde é que está o problema. A verdade é que você não está se autoanalisando. Então esse método consistia em olhar o conteúdo, fazer algumas questões, depois em outro momento fazia outras questões e sempre nas questões ia me analisando quanto àquele assunto. Por que eu não estou conseguindo essa questão? Por que eu não estou fazendo isso? Como eu posso fazer isso quando cair na prova do Enem? E eu fazia isso depois desse ciclo todo. Eu sempre simulava a prova do Enem no sábado para tentar aplicar o que eu tinha visto, a minha necessidade na prova do Enem, nos simulados. Ou seja, eu fazia o máximo para aplicar aquele meu conhecimento que eu tinha adquirido ao longo da semana para aplicar no sábado. Então, no primeiro sábado de determinado mês eu fazia a prova de humanas, no outro sábado de natureza. Descansava no outro sábado e no outro simulava. Isso é muito bom nesse método porque você começa a ganhar cada vez mais agilidade e hábito com a prova do Enem. Então você não olha a prova friamente, mas você tenta simular ao máximo aquela prova. Você começa a olhar a prova não como uma prova única no ano, você consegue evitar muitas surpresas, porque a partir do momento que você faz a prova, da mesma forma como o Enem, com a canetinha preta, com algum chocolate, com água, sem nenhum tipo de distração, tentando marcar a hora exata que está correndo aquilo, você começa a ter um hábito com a prova, e quando chega na hora, isso foi muito incrível, porque eu fiz isso só no meu último ano, porque até então eu fazia os simulados, como muita gente fazia, mas eu não começava a analisar o que estava acontecendo por trás, eu não me analisava. Então, repetido, esse método é um método de autoanálise. Se conheça e veja o que está faltando para a sua aprovação, certo? E você pode ajudar seus amigos que também estão passando por isso, que estão vendo de fora. Então, esse é um método um pouco diferente. Por quê? Porque antes de eu falar para você, olha, eu vi esse conteúdo, eu fiz questão, eu fiz simulado e tal, estou dizendo, primeiramente, se analise para saber o que está faltando em você. É conteúdo?
direcione para o conteúdo. É questão, direcione para a questão. É simulados, é provas anteriores, direcione para isso. Esse método é um método que eu tive que encontrar e que eu tive que fazer quebra na cara. Então é um método de autoanálise. Então não tem uma coisa fixa. Alguns conteúdos eu direto para as questões, outros eu voltava para a teoria, outros eu voltava somente para algumas partes da teoria. E por fim fazia, claro, os simulados, sempre aplicando aquilo. E quando terminava, e aqui é um ponto importante, gente, quando eu terminava, eu vou fazer um vídeo depois sobre isso, mas quando eu terminava o simulado eu ia corrigir as provas. E aí onde é que eu fui vendo o que eu tinha errado? Foi quando eu percebi, como eu falei nos vídeos anteriores, as questões contaminadoras que estão no card, você pode ver aí, que o conteúdo não era suficiente, que fazer questão não era suficiente, é preciso ter uma alta análise. Então esse é um método um pouco inusitado que eu tinha. Não demora muito tempo, é um método que você, claro, já tem uma base, mas é como eu falei para vocês, é bom começar agora com isso e olhar o que está precisando para que você possa aplicar e criar o seu próprio método de estudo. E isso aqui é mais como uma conversa com você, dizendo a você, olha, esse aqui foi o que eu tive que fazer e foi vital na minha aprovação. Eu aumentei 40 pontos, parti de 752 a 792, que na época do Enem foi uma nota que conseguiu uma entrada muito boa na Universidade Federal. E assim eu espero que você consiga entender o que eu falei. Se caso ficou alguma dúvida, você pode colocar aqui nos comentários. Deixem seu like, compartilhe com outras pessoas. Se inscreva no nosso canal para dar aquela força especial. Assista os outros vídeos da série e até outros vídeos do canal também, onde a gente tem postado constantemente para ajudar vocês, tá bom? Então, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!